Olá, meus queridos do quarto ano. Hoje nós vamos estudar Ciências, o capítulo 6. É o último capítulo do nosso livro de ciências. Veja só, eu vou começar a aula falando sobre os micro-organismos. O que são micro-organismos? Nós sabemos que os micro-organismos, eles são organismos que só podem ser vistos com a ajuda do microscópio. E esses micro-organismos, ele inclui os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, os fungos e os ácaros. E eles podem ser úteis ou eles também podem ser prejudiciais ao ambiente e aos seres vivos. Os micro-organismos úteis. Além de exercerem a importante função de decompositores, os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção de quê? Alimentos, medicamentos e combustíveis. Nos alimentos, diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias alimentícias, como por exemplo, o fermento para fazer aquele pão delicioso, os queijos e também os iogurtes. Então, esses são apenas 3 exemplos do que pode ser usado os micro-organismos. Também, eles podem ser utilizados em medicamentos. Alguns dos seres minúsculos que vivem no meio ambiente, eles também produzem antibióticos. E eles, desde a década de 1920, esses remédios têm salvado vidas. Também ele serve para ajudar a fazer os combustíveis. O exemplo disso é o etanol. O etanol é produzido graças à fermentação da cana-de-açúcar. Então, olha só. Então, esse etanol, ele é produzido porque os micro-organismos, os fungos e as bactérias fermentam a cana-de-açúcar e aí é capaz de fabricar o combustível. Mas na nossa aula de hoje, nós vamos ver principalmente perigos no ambiente e defesas dos seres vivos. Embora a maioria dos micro-organismos seja úteis para o ambiente, as plantas e os animais e as pessoas, alguns deles podem provocar doenças e nós vamos ver sobre isso nesta aula. Olha só, por todo o ambiente, no ar, na água, no solo e até mesmo nos alimentos, há seres minúsculos que podem provocar doenças. Doenças aonde? Nas plantas, nos animais e também nas pessoas. Os mais comuns deles são os vírus, são as bactérias e são os fungos. Então, eles podem causar várias doenças. Só que o nosso corpo e todas as coisas, eles têm um mecanismo de defesa. Como assim um mecanismo de defesa? As plantas, por exemplo. As plantas, elas parecem vulneráveis aos ataques de parasitas. No entanto, muitas delas apresentam reações de defesa a essas agressões. Primeiro, as plantas. Ela tem uma camada de cera que, além de dar brilho, impede o desenvolvimento de fungos e também de bactérias. Em vegetais, os pelos, elas também, algumas têm pelos, e esses pelos atrapalham os parasitas que tentam mastigar as folhas. Algumas delas também têm substâncias tóxicas que afastam os predadores e impossibilitam a proliferação de micro-organismos. Também há os espinhos. Muitos deles têm espinhos, que são estruturas rígidas e pontiagudas, que auxiliam na proteção contra os herbívoros e contribuem para a sobrevivência em ambientes de clima rigoroso. E também as cutículas, que são camadas resistentes que impedem a entrada de água e micro-organismos nocivos. Então, veja só. Então, nós podemos ver a defesa das plantas. Pode ser o quê? A camada de cera, os pelos, as substâncias tóxicas,
as cutículas e os espinhos. E aí vocês estão vendo o exemplo de algumas dessas plantas. A defesa dos animais. Assim como as plantas, os animais também se defendem desses micro-organismos. Muitos animais, eles apresentam adaptações. E essas adaptações os protegem contra os predadores e parasitas. Alguns têm estratégias especiais para fugir e se esconder. Então, alguns fogem e se escondem. Outros, eles enfrentam os inimigos com as armas, que são as garras ou os chifres afiados, dentes fortes e venenos potentes. Então, aqueles que não podem correr e se esconder, eles usam essas artimanhas que eu terminei de falar agora. E dentre eles, vocês podem observar nessas imagens aí. A primeira, eu botei a borboleta monarca. Essa borboleta preta e laranja serve como aviso aos predadores de que ela pode ser uma péssima refeição, pois se alimenta de plantas venenosas e libera substâncias tóxicas que provocam fortes reações ao animal que a come. Olha esse outro aí como é interessante. Esse é o bicho-pau. O bicho-pau é um inseto cujo corpo é muito parecido com um graveto seco. Quando se sente ameaçado, ele fica imóvel num galho de um arbusto. E aí ele pode passar desapercebido. O próximo as pessoas conhecem muito bem, que é o camaleão. O camaleão, ele consegue alterar a cor da própria pele, pois é capaz de controlar a concentração de pigmentos nas células deste órgão. Também aqui tem o besouro bombardeiro. Esse besouro bombardeiro, ele espirra uma solução quente e ácida no inimigo. E essa arma afugenta predadores muito maiores que o próprio inseto. E um outro exemplo que vocês podem ver aí é o peixe elétrico. Ele pode atingir 2 metros de comprimento. Ele tem adaptações musculares que possibilitam a produção de descargas elétricas de mais de 500 volts, as quais podem provocar choques capazes de matar o ser humano. Então, nós podemos ver que essas são as principais defesas de alguns dos animais. Tem várias outras. Assim como as plantas e os animais, o ser humano também conta com mecanismos que o protegem contra micro-organismos invasores, como os vírus e as bactérias. Esse conjunto de defesas que o ser humano possui é chamado de sistema imunitário. Sistema imunitário. Esse sistema, sem o qual o nosso organismo ficaria muito exposto às doenças, ela resguarda as pessoas das ações de seres microscópicos patogênicos, como venenos e substâncias que podem causar alergia, como a poeira e o pólen. Na eliminação das partes mortas ou que não esteja funcionando adequadamente no corpo. Então, esse sistema aí, esse sistema imunitário, ele então serve para a nossa proteção das ações desses seres microscópicos e também ele serve para eliminar as partes mortas que não estão funcionando no nosso corpo. Chamamos de limpeza do organismo. Esse sistema é muito importante, por isso precisamos saber como ele funciona e como devemos fazer para não o prejudicar. Veja só, como funciona então o sistema imunitário? Primeiro, ele nos defende de micro-organismos que invadem o corpo. Ele também funciona como células de defesas que eles identificam os invasores. E o corpo se prepara para enfrentar os inimigos. Então,
os inimigos são vencidos pelo sistema imunitário. Então, olha só. Primeira coisa, então, eles detecta os micro-organismos. Depois, manda as células de defesa. O corpo se prepara para enfrentar os inimigos e destrói totalmente o inimigo. Então, esse daí é o trabalho do sistema imunitário. Eu coloquei essa imagem aí para vocês verem mais ou menos nesta ilustração aí. Então, olha só. Algumas células detectam a invasão do agente infeccioso e avisam outras células. Então, a primeira coisa que o sistema imunitário faz é detectar a invasão dos agentes infecciosos. Aí, essa célula, elas vão dar ordem a outras células para se juntarem para atacar o inimigo. Então, essas células todas juntas reagem e começam a destruir os agentes infecciosos. E eles conseguem matar esses agentes. Quais são, então, as principais doenças que esse sistema faz? Primeira, que esse sistema ajuda: infecções e alergias. Quando as barreiras protetoras do corpo são rompidas, o sistema imunitário se prepara para combater o vírus, bactérias e fungos. Durante a eliminação dos micro-organismos, pode ocorrer sintomas como dores, febre e cansaço. Então, a febre, ela é um indicador de que o nosso corpo está funcionando para acabar de vez com o vírus, as bactérias e os fungos. Então, a febre indica isso. Esses micro-organismos, eles podem entrar em nosso corpo através de quê? De machucados. E quando eles entram, eles começam a se multiplicar, causando infecções. Já as alergias ocorrem quando o nosso sistema imunitário combate micro-organismos invasores. Então, quando você começa com alergia, com aqueles sintomas de alergia, quer dizer que o seu sistema imunitário está trabalhando, ele está combatendo os micro-organismos invasores, que são os órgãos de defesa do nosso corpo. Órgãos de defesa. Alguns órgãos do nosso corpo funcionam como barreiras naturais e elas dificultam a entrada de seres causadores de doenças e de substâncias estranhas ou prejudiciais à saúde. Então, o que acontece? Os nossos órgãos, eles começam a entrar em ação para destruir esses invasores. Aí vem, primeiro de tudo, é a pele. A pele é a principal barreira protetora do corpo. No entanto, para que realmente nos proteja contra a invasão, ela deve estar sem machucados. Por esse motivo, quando nos ferimos, devemos cuidar bem das lesões. Elas são portas abertas para a entrada de vírus e bactérias. A limpeza dos ferimentos deve ser feita com água e sabão, e a aplicação de curativos auxiliam o sistema imunitário no combate às doenças. O segundo órgão são os olhos. A maneira como os olhos se protegem de seres microscópicos nocivos à saúde é muito interessante. Cada vez que piscamos, os olhos são cobertos por uma fina camada de lágrima, e cientistas descobriram que as lágrimas são capazes de eliminar bactérias. Por isso, quando alguma coisa estranha entra nos olhos, elas reagem produzindo lágrimas. Então, a lágrima, ela é também um dos órgãos de defesa, junto com os olhos do nosso corpo. A boca. A boca também, ela tem uma proteção natural contra os invasores, que é a saliva. Assim como as lágrimas podem matar bactérias, apesar disso, devemos lavar muito bem as frutas e verduras antes de comê-las e nunca colocar as mãos sujas na boca. Então, olha só, a nossa saliva ela também pode matar os micróbios que entrar em nosso corpo pela boca. Só que
Os alimentos devem ser bem lavados antes de colocarmos a boca para comer. Ou então, ter cuidado para não colocar a mão suja na boca. As orelhas. Certas espécies de vírus e bactérias, elas tentam entrar em nosso corpo pelas orelhas. Contudo, o nosso ouvido, ela produz uma cera que funciona como barreira, impossibilitando o acesso dos micro-organismos. Então, olha só, a nossa orelha tem que estar limpinha assim, por fora, toda protegidinha, mas não se deve tirar toda a cera, porque essa cera, ela vai criar uma barreira e não deixar que micro-organismos entrem em nosso corpo. Além desses que vocês já viram, existem outros órgãos do sistema imunitário, que são as amígdalas. As amígdalas, elas ficam na nossa garganta, fica na nossa boca, na garganta. Elas combatem micro-organismos que entram em nosso corpo pelo ar ou pelos alimentos. Uma outra é o timo. O timo, ela se encontra perto do sistema respiratório. Elas produzem células especiais de defesa, que são os glóbulos brancos, os linfócitos. Depois disso, nós temos a medula óssea. A medula óssea, ela produz células sanguíneas que destroem seres invasores. E o baço, elas auxiliam na renovação e na filtragem do sangue. Então, todos esses, eles ajudam a combater os micro-organismos que tentam entrar todo o tempo no nosso corpo. Aí vemos o sangue, a composição do sangue. O sangue, ele é formado por algumas coisas especiais. Em nosso sangue existem estruturas que só podem ser visualizadas com auxílio de um microscópio. E essas substâncias são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Eles então, os glóbulos vermelhos, transportam o oxigênio do ar a todas as partes do corpo. Os glóbulos brancos, por sua vez, são células de defesas que protegem o corpo contra os ataques de micro-organismos que conseguem invadi-lo. E as plaquetas são originadas na medula óssea e atuam na coagulação sanguínea, impedindo a ocorrência de hemorragias. Então, é muito importante o sangue para o nosso corpo, porque ele também nos ajuda a combater algumas doenças. Na aula de hoje, o nosso resumo da aula de hoje é o seguinte: os micro-organismos, eles podem ser úteis ou eles podem ser nocivos. Já vimos que tanto eles podem servir para alimentação, para fabricar combustíveis e remédios, mas também eles podem causar várias doenças. As plantas, elas utilizam os mecanismos de defesa. Nas folhas tem vários mecanismos que defendem ela de parasitas, fungos, micróbios e outro mais. Os animais também usam estratégias especiais para se protegerem. E o corpo humano, por sua vez, se defende através de órgãos de defesa. Então, nós podemos ver, então, a necessidade de mantermos o nosso corpo em bom funcionamento.